Em uma manhã de sábado, você acorda normalmente, porém você estranha que mesmo sendo 8 da manhã, o céu ainda parece escuro. E ao ver o céu, você percebe que tudo está banhado pela escuridão. E mesmo que isso pareça com a história O Sol Desapareceu do Twitter, isso já aconteceu na história humana e fez milhares de pessoas perderem plantações, casas e vidas. E se você conhecer mais fatos bizarros da história humana, deixe nos comentários. E como você já é inscrito no canal, vamos para o vídeo. Mas antes de falarmos desse momento bizarro que o céu ficou totalmente tomado pela escuridão, e causou o pior ano para se viver da história da humanidade, o que aconteceria caso do nada o Sol realmente sumisse para sempre? Primeiramente, que nós só saberíamos que ele sumiu após 8 minutos disso ter acontecido, já que a luz leva mais ou menos esse tempo para viajar quase 150 milhões de quilômetros. Porém, com grande parte do mundo tendo energia elétrica, as grandes cidades ainda ficariam iluminadas por um tempo. Porém, com a previsão da energia solar sendo responsável por 30% da energia usada nesse ano, e com o uso da luz solar para gerar energia em vários países, logo as cidades parariam de funcionar pela nova crise energética. Além disso, rapidamente as plantas que fazem fotossíntese para sobreviver iriam morrer, o que causaria a morte dos animais herbívoros e, consequentemente, de todos os outros animais. Além disso, a temperatura da Terra iria diminuir gradativamente a cada mês, ou seja, se a temperatura média da Terra é de 300 Kelvin ou 27 graus Celsius, ela iria cair pela metade, indo para 150 Kelvin em um mês, ou 123 graus Celsius negativos. Essa temperatura é tão baixa quanto a era glacial, em que cientistas acreditam ser de 7,8 graus em média, e também tão baixa quanto a temperatura mais baixa já registrada na Terra, de 85 graus negativos. Mas como isso poderia acontecer? De fato, nenhuma estrela sumiria do seu sistema por nada, a não ser que o universo fosse destruído, mas isso ainda não faria sentido, já que o Sol morreria antes disso e levaria a Terra com ele. Inclusive, se você quiser descobrir como possivelmente todo o universo será destruído segundo a ciência, eu vou deixar no card e na descrição um vídeo que eu falo como tudo que existe foi destruído. Agora não é porque o Sol ainda continua brilhando no céu que ele nunca desapareceu, mesmo durante o dia, e aqui estão alguns relatos. Durante o inverno, no extremo norte do Círculo Ártico e ao sul do Círculo Antártico, o fenômeno da noite polar faz com que algumas partes do mundo permaneçam totalmente na ausência de luz solar. No dia 28 de novembro de 2021, em uma pequena vila do Alasca chamada de Utqiagvik, a noite polar teve início e durou por mais de 2 meses. Nessa época, a temperatura, que normalmente era de 10 graus negativos, pode chegar de 5 graus negativos até 30 graus negativos. Mas nem sempre a causa para o sumiço do Sol é pelo tempo e pela época do ano. Algumas vezes eles somem por outras coisas, como a poluição, que fez com que a cidade de São Paulo escurecesse às 3 horas da tarde por conta dessas nuvens causadas pela poluição, que fez o dia se tornar noite em instantes. Mas outras vezes, como as próximas que eu vou te mostrar, são causadas por verdadeiros desastres. Um desses desastres aconteceu em 1816, ou como ficou conhecido, o Ano Sem Verão. Em abril desse ano, o Monte Tambora entrou em ativação e causou um dos maiores desastres do mundo. No dia da erupção, 10 mil indonésios morreram sufocados pelas cinzas, ou pelo magma que percorreu 180 km cúbicos. A explosão foi tão forte que até o próprio vulcão foi destruído pela metade. Mas não acabou por aqui. Nos dias que se seguiram, outras 71 pessoas morreram e outras perderam as casas esmagadas pelas cinzas. Mas o pior ainda estava por vir. Durante 4 meses, o hemisfério norte foi atirado para um inverno rigoroso, naqueles que deveriam ser os dias mais quentes do ano. A grande quantidade de dióxido de enxofre reagiu com a atmosfera, transformando em um mortífero ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico haveria de impedir os raios solares de chegarem à superfície da Terra, e o planeta começou a arrefecer rapidamente. Em 30 horas, a temperatura global da Terra diminuiu 3 graus. O inverno inesperado fez com que a Irlanda chovesse por 142 dias. Já nos Estados Unidos, tempestades de neves em New England fizeram as ruas serem cobertas por 51 centímetros de neve. No estado da Virgínia, brincava-se com os trenós como se fosse dezembro. Nevava em Boston e havia relatos de gelo na Filadélfia. As ovelhas morreram congeladas no campo. Entre Maine e Nova York, as lagoas congelaram e os pássaros morriam durante o voo de tanto frio que tinham. A partir de julho, os lagos e rios da Pensilvânia começaram a congelar. No outro lado do oceano, uma epidemia de cólera e um surto de tifo varreram a Ásia. As culturas na China e na Europa foram devastadas pela neve, pela chuva e pela falta de sol. Houve cheias gigantescas no vale do rio Yangtze. Os agricultores que conseguiram proteger os seus campos foram assaltados e o preço da comida, incluindo da aveia, disparou para 8 vezes o preço normal. Mas agora, o pior ano do mundo foi o ano de 536, que ficou conhecido justamente como o pior ano da história. McCormick estudou o fenômeno 1500 anos depois e explicou ao site AccuWeather.
Ele disse: aerosóis das grandes erupções vulcânicas bloquearam a radiação solar, diminuindo o aquecimento da superfície da Terra. O Sol deixou de brilhar por até 18 meses. O resultado foram colheitas fracassadas, fome, migrações e turbulências por toda a Eurásia. Esse cenário ocasionou a disseminação da peste bubônica, quando grandes grupos de famintos decidiram migrar para outras regiões, levando com eles a doença transmitida pelos ratos, e fez com que grande parte da população morresse de fome e pela doença transmitida, e que entrou para a história como a peste de Justiniano, que era o nome do imperador romano da época. Para ter uma ideia do nível da mortalidade, a cidade de Constantinopla contava com cerca de 500 mil habitantes, e eles contaram até 300 mil pessoas mortas. Porém, o número real é muito maior, já que eles tinham parado de contar as mortes que se seguiram. Mas e você, o que faria se o Sol simplesmente sumisse? Deixe nos comentários que eu vou ler todos. E como o Sol ainda não sumiu e você tem energia elétrica, aproveite para deixar like e se inscrever no canal para receber vídeos novos sobre as mais diversas curiosidades do mundo. Mas por hoje é só. Vida longa e próspera e até mais.